Imagina o prato de comida mais elaborado que você já viu numa festa. Agora tira dele quase tudo. Sem açúcar refinado, sem geladeira, sem supermercado, sem rota comercial nenhuma trazendo comida de outro continente. Isso era a mesa do mundo bíblico. Hoje eu vou te mostrar o que realmente estava no prato de Jesus, o que a arqueologia já confirmou sobre isso e por que a última ceia, a cena mais pintada da história da arte, está errada em praticamente tudo, menos no essencial. Antes do sol nascer, dentro de qualquer casa comum da Galileia, já tinha alguém trabalhando. Quase sempre uma mulher, grão entre duas pedras, uma girando sobre a outra, moendo trigo ou cevada até virar farinha grossa. Esse som, pedra girando, era tão comum nas aldeias que a Bíblia usa o silêncio dele como uma imagem de destruição total. Quando o moinho parava, era porque a vida tinha parado. O forno também não era como o nosso. Um buraco cônico de barro, aquecido com gravetos, onde a massa era colada direto na parede quente. Em poucos minutos saía um pão crocante por fora, macio por dentro, com um leve gosto defumado, pronto para ser mergulhado em alguma coisa. Existem dois pães, e eles marcavam a classe social. O pão de trigo, claro, leve, caro. Comida de gente com posse. E o pão de cevada, escuro, pesado, barato. Comida de pobre. Por isso o texto faz questão de dizer que os pães multiplicados por Jesus eram de cevada. Não é um detalhe bobo, é o autor te dizendo: isso aqui é uma comida de gente simples, alimentando uma multidão inteira. Moinhos domésticos de pedra, as chamadas pottery cairns, foram encontrados aos milhares em escavações por toda Israel e Cisjordânia, em praticamente qualquer sítio residencial do período do Segundo Templo, de Cafarnaum a Jerusalém. E existe até uma lei em Deuteronômio proibindo tomar o moinho de alguém como garantia de dívida, porque isso equivalia a tirar o sustento da família. É a arqueologia confirmando o texto, e o texto confirmando a prática cotidiana. Estudos de bioarqueologia em esqueletos femininos desse período mostram um desgaste acentuado nos ombros, cotovelos e punhos, marca de anos girando essa pedra todos os dias. Uma mulher comum podia passar de 4 a 5 horas diárias só nessa tarefa, sem contar todo o resto da casa. E eu acho que é isso que as descobertas fazem de mais forte. Elas não provam só que a Bíblia é a história real, elas mostram o preço humano por trás de uma frase como o pão nosso de cada dia. Não era força de expressão, era literal. É exatamente essa realidade que o livro de Provérbios descreve quando fala da mulher que se levanta antes do amanhecer para alimentar sua casa. Não é imagem poética, é rotina. E quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele estava dizendo, eu sou aquilo sem o qual vocês não sobrevivem. Mas o pãozinho não ia longe, ele precisava de outra coisa. Algo que naquele mundo valia mais do que dinheiro. Se o pão era o centro da mesa, o azeite estava em tudo ao redor dele. Remédio para feridas, proteção para a pele, combustível para a lâmpada. Óleo de unção para reis e sacerdotes. Colinas inteiras da Judéia e da Galileia eram cobertas de oliveiras, árvores tortas, de tronco grosso, capazes de viver séculos. Quem tinha essas colinas tinha poder de verdade. E sabe qual era o centro de produção de azeite mais famoso do Novo Testamento? Getsemane. O próprio nome em hebraico significa prensa de azeite. O lugar onde Jesus orou antes de ser preso não era só um jardim bonito, era uma área industrial de produção de azeite. E o processo também tinha suas próprias classes sociais, igual o pão. As azeitonas eram esmagadas por uma pedra pesada até virar uma pasta grossa, depois prensada dentro de cestos empilhados. O primeiro azeite que escorria, com pouca pressão, saía mais puro e mais claro. Esse ia para o templo e para as mesas mais ricas. As prensagens seguintes, mais turvas e ácidas, ficavam para a cozinha e para lâmpadas do povo comum. As oliveiras que ainda existem hoje no Jardim do Getsemane já foram estudadas com datação por carbono por pesquisadores do Conselho Nacional de Pesquisas da Itália. O resultado apontou uma idade de cerca de 900 anos para os troncos mais antigos, ou seja, elas não são as mesmas árvores de 2000 anos atrás, mas confirmam algo importante: aquele terreno é um olival contínuo,
cultivado há séculos, exatamente no ponto que os evangelhos descrevem. E em Tel Meknen Ekron, no sul de Israel, arqueólogos encontraram mais de 100 prensas de azeite da Idade do Ferro, uma das maiores operações industriais de azeite já identificadas no mundo antigo, provando que essa economia do azeite que a Bíblia descreve era real e enorme. E tem outro detalhe que muda o peso de várias passagens. Quando o texto bíblico fala de falta de azeite, ele não está falando de cozinha, ele está falando de crise econômica, de instabilidade, de fome real. O azeite era o petróleo daquele mundo. E quem controlava as oliveiras controlava comércio, moeda e muitas vezes o próprio poder político. Agora um mito para derrubar. O vinho bíblico não era como o vinho de hoje. As uvas eram colhidas e pisadas com os pés dentro de lagares de pedra, tanques rasos escavados na rocha. O suco escorria por um canalzinho até outro reservatório, onde começava a fermentar sozinho, sem receita nenhuma, só o calor do clima fazendo o trabalho. Guardado em jarros de cerâmica ou em odres de pele de animal, em poucos dias esse suco virava o vinho que ia para toda a mesa, da mais pobre à mais rica. Naquele clima sem refrigeração, o suco de uva virava vinho em poucas horas. Não tinha como evitar a fermentação, mas o vinho do dia a dia era diluído, geralmente uma parte de vinho para 2 ou 3 de água. Isso não era luxo, era saúde pública. A água disponível muitas vezes estava contaminada, e o álcool ajudava a torná-la mais segura para beber. Lagares de pedra e tanques rasos usados para pisar uva foram escavados aos montes por toda a região da Judéia, Samaria e Galiléia, muitos deles datados justamente do período do Segundo Templo. E os odres de vinho, feitos de pele de animal, explicam uma das parábolas mais citadas de Jesus. Vinho novo em odres velhos. Vinho em fermentação libera gás, expande. Odre novo é flexível e se estica. Odre velho, ressecado, estoura. Qualquer pessoa daquela plateia já tinha visto isso acontecer na prática. Não era metáfora abstrata, era cena do cotidiano. Isso, para mim, é o que mais prova a genialidade dos ensinamentos de Jesus. Ele nunca inventava exemplos distantes, ele pegava a vida real de quem estava na frente dele, o moinho, o odre, o pão, e usava exatamente aquilo para explicar as verdades eternas. Pão, azeite e vinho. Os três já diziam muito sobre quem você era, rico ou pobre, farto ou passando fome. Mas antes de qualquer coisa entrar na boca, existia um filtro ainda mais rígido de classe social. Um filtro que decidia, literalmente, o que podia ou não virar comida. Para um judeu do primeiro século, comer não era só matar a fome, era obediência. Levítico e Deuteronômio davam listas detalhadas do que podia ou não ir ao prato. Animais terrestres, só se tivesse casco fendido e ruminassem. Vaca, ovelha, cabra, sim. Porco e camelo, não. Peixe só com barbatana e escama. Ave de rapina e carniceira, fora da lista. Enquanto os povos vizinhos comiam praticamente qualquer coisa, os israelitas viviam com fronteiras bem claras no prato. Isso criava um tipo de barreira invisível entre eles e o resto do mundo antigo. Cada refeição virava, sem querer, um lembrete diário de quem eles eram. Um dos jeitos mais claros que os arqueólogos têm de identificar um assentamento judaico antigo, em contraste com o vizinho pagão da mesma época, é justamente a ausência quase total de ossos de porco no lixo doméstico escavado. Um padrão documentado repetidamente em sítios da Judéia e da Galiléia do período romano, bem diferente do que se encontra em cidades vizinhas não judaicas da mesma era. A dieta virou literalmente uma marca identitária que sobrevive até hoje debaixo da terra. Mas depois de toda essa regra, o que realmente ia para o prato de uma família comum da Galiléia? A resposta vai te surpreender, porque tem muito menos carne do que você imagina. 2 refeições por dia. De manhã, algo rápido, pão, azeitona, talvez figo seco. À tarde, quando o trabalho acabava, vinha a refeição principal. E a base de proteína de quase todo mundo não era carne, era lentilha. Foi por um prato de lentilha que Esaú vendeu sua primogenitura. E não era uma sopa qualquer, era um ensopado espesso, cozido com ervas até virar quase uma pasta. Grão de bico amassado, favas, ervilha, cebola, alho, alho poró, pepino. No deserto, quando o povo de Israel reclamava da comida, olha a lista exata que eles citam.
pepino, melão, alho poró, cebola, alho. Não é a lista aleatória, é retrato fiel do que se comia de verdade. E o tempero de tudo isso vinha das ervas que cresciam livres pelas encostas e quintais. Hortelã, endro, cominho, coentro, mostarda selvagem, tomilho. Se você chegasse numa aldeia ao entardecer, o cheiro que sentia no ar era esse. Cebola refogada no azeite, mistura com ervas fortes e grão cozinhando devagar. Não era uma cozinha sofisticada, era uma cozinha viva. Mas e a carne? Jesus comia carne? A resposta é sim, só que de um jeito completamente diferente do nosso. Hoje a carne é a rotina. Naquele mundo era luxo raro. Um animal vivo dava leite, lã, filhotes. Matar ele era transformar uma fonte contínua de sustento numa única refeição. Isso só acontecia em ocasião especial, festa, casamento e principalmente a Páscoa, quando cada família assava um cordeiro inteiro no fogo, nunca cozido em água e comido com ervas amargas ao lado. Seguia à risca a instrução do livro de Êxodo. Durante a Páscoa em Jerusalém, esse cheiro de carne assando tomava a cidade inteira. Registros da época falam de centenas de milhares de cordeiros sacrificados numa única festa. Um cheiro, um som, uma multidão. Tudo isso fazia parte da experiência. Já o peixe era comida do dia a dia para quem vivia perto do Mar da Galileia. E não é coincidência que Pedro, André, Tiago e João fossem pescadores. Em 1986, durante uma seca que baixou o nível do Mar da Galileia, pescadores encontraram o casco de um barco de pesca do primeiro século enterrado na lama, hoje conhecido como o Barco de Jesus, exposto no Kibbutz Gnosar. A datação por carbono e a técnica de construção confirmam que é exatamente do período em que os evangelhos se passam, do tamanho certo para levar um grupo de pescadores, igual ao barco descrito nos relatos do lago. E sobre o doce? Sem açúcar refinado, o principal adoçante era o mel. E a arqueologia encontrou uma prova impressionante disso em Tel Rehov, no Vale do Jordão, onde foi escavada uma instalação industrial de apicultura de cerca de 3.000 anos atrás, com dezenas de colmeias de barro em fileira. É uma das evidências mais antigas da produção de mel em larga escala já encontradas no mundo. As tâmaras eram um dos grandes adoçantes daquele mundo, fervidas e reduzidas até virar um xarope espesso, quase um mel de tâmara. Em 1963, arqueólogos escavando o Palácio de Herodes em Massada encontraram um punhado de sementes de tâmara perto de um antigo depósito de comida. Sementes comuns, depois de encontradas, jogadas numa gaveta de Israel por mais de 40 anos. Em 2005, um cientista resolveu tentar o impossível, plantar uma delas. A semente tinha quase 2.000 anos e mesmo assim brotou. Hoje essa árvore existe. Tem mais de 4 metros, já deu flor, já deu pólen e já gerou tâmaras de verdade. De uma variedade que estava extinta desde o ano 500 depois de Cristo. Batizaram ela de Matusalém. E o mais bonito nisso tudo é que a comida de pobre, lentilha, grão de bico, pão de cevada, ainda é basicamente a mesma coisa que você encontra em qualquer mesa do Oriente Médio. 3.000 anos e a receita não mudou. Mas a comida sozinha não conta a história toda. Quando eu comecei a estudar isso, o que mais me surpreendeu não foi a comida em si, foi perceber que quase toda cena importante da Bíblia acontece numa mesa. Isso não é acaso. A forma como as pessoas se sentavam para comer, quem ficava perto de quem, isso tinha um peso social gigante. Isso já aparecia lá em Abraão, quando 3 visitantes chegam à sua tenda. O texto diz que ele corre até Sara, corre até o rebanho, corre para preparar comida. Manda fazer pão na hora, escolhe um bezerro tenro, serve leite, manteiga e carne. Uma quantidade enorme só para 3 pessoas. Não era exagero, era honra. Receber bem naquele mundo era dever sagrado. Esse mesmo código de honra explica um dos maiores contrastes visuais da história da arte. E é exatamente aqui que quase toda a pintura da Última Ceia erra feio. Esquece a imagem clássica, mesa comprida, cadeiras, 13 homens sentados em fila olhando para frente. Isso é invenção renascentista. No primeiro século, sob a influência greco-romana, refeições importantes eram feitas reclinado. Corpo deitado de lado, apoiado no cotovelo esquerdo, mão direita livre para comer. A mesa baixa ficava rodeada em forma de U, o chamado triclínio. E a posição de cada um ali não era aleatória.
indicava o status e a proximidade. É por isso que faz sentido Jesus dizer: quando for convidado, não ocupe o lugar de honra. Ele está descrevendo uma cena real e repetida numa metáfora. Escavações no chamado bairro Herodiano, na cidade alta de Jerusalém, conduzida pelo arqueólogo Nahum Avigat, após a Guerra dos 6 Dias, revelam mansões de sacerdotes e famílias ricas do período do Segundo Templo, com salas de jantar no estilo triclínio greco-romano. Banheiras rituais, as mikvaot, e pisos de mosaico é a confirmação física de que esse formato de refeição reclinada, elitizado, existia exatamente em Jerusalém na época de Jesus. Quando eu entendi esse detalhe, uma cena que eu já conhecia de cor ganhou um significado novo. O discípulo amado reclinado sobre o peito de Jesus. No Evangelho de João, não é força de expressão, era literalmente a posição física de quem estava mais próximo dele naquela mesa. E é por isso também que comer com alguém naquele mundo era aceitar aquela pessoa. Jesus comia com o cobrador de imposto, com o pecador público, e isso escandalizava os líderes religiosos, porque a mesa era a fronteira social e ele atravessava ela o tempo todo. Mas nenhuma refeição carrega mais peso do que a última que ele fez com os discípulos. A última ceia não foi um jantar comum, foi um seder, a refeição ritual da Páscoa judaica, com ordem fixa e significado em cada elemento. Cordeiro assado no fogo, nunca cozido, nunca com osso quebrado, pão sem fermento, lembrando a pressa da fuga do Egito, ervas amargas, lembrando a escravidão, e 4 taças de vinho, cada uma ligada a uma promessa de Deus em Êxodo. Em certo momento do ritual, o pão ázimo era partido e uma parte escondida, o afikoman. Ele era escondido para ser encontrado depois pelas crianças. E exatamente esse gesto conhecido que Jesus reaproveita quando parte o pão e diz: "Isto é o meu corpo". Ele não inventou um símbolo novo. Pegou um gesto que todo mundo ali já conhecia de cor e deu um significado que ninguém esperava. A sala do cenáculo, no Monte Sião, em Jerusalém, é apontada por tradição cristã desde pelo menos do século IV como o local da última ceia e fica a poucos metros das estruturas do período do Segundo Templo. Mas o dado mais sólido não é o prédio, é o próprio calendário. O padrão da refeição de Páscoa, com cordeiro, pão ázimo, ervas amargas e 4 taças, está documentado tanto no texto bíblico de Êxodo, quanto em fontes judaicas posteriores como a Mishnah, o que confirma que o relato dos evangelhos segue com precisão um ritual real e bem estabelecido daquela época, não uma criação literária posterior. Para mim é exatamente esse tipo de detalhe pequeno, um gesto de ceder que já existia, uma taça específica, a ordem certa das 4 promessas que separa um mito genérico de um relato histórico. Ninguém inventa esse nível de precisão ritual. Isso é memória de quem estava lá. Jesus não bebeu a 4ª taça naquela noite. Disse que só beberia de novo no reino do Pai. A refeição ficou de propósito incompleta, como se aquela mesa apontasse para outra mesa, um banquete ainda por vir. Cada um desses alimentos a arqueologia já colocou na sua mão. Moinhos de pedra, prensas de azeite em Queron, lagares de vinho na Judéia, o barco do pescador do Mar da Galileia, as colmeias de Tel Rehov, as casas com triclínio em Jerusalém, não é fé cega, é a fé com prova debaixo da terra. Se você me pergunta o que eu levo disso tudo para a minha vida, é isso. Naquele mundo, sentar para comer com alguém era dizer: você pertence. Hoje a gente tem mais comida, mais variedade e muitas vezes come sozinho na frente de uma tela. Talvez a pergunta não seja só o que eles comiam, talvez seja o que a gente perdeu no caminho. Da próxima vez que você sentar para comer hoje, amanhã, qualquer dia, olhe para o prato. Pense nas mãos que plantaram, moeram, prensaram e prepararam aquilo. A mesa nunca foi só um lugar para se alimentar. Sempre foi um lugar para se encontrar. E se esse vídeo te fez enxergar a Bíblia de um jeito diferente, deixa o like, se inscreve no canal e comenta qual dessas provas arqueológicas e dessas comidas mais te surpreendeu.